Hoje eu quero falar com vocês o que é que leva familiares, pessoas próximas, a não entenderem o abuso narcisista que você passou ou está passando. Existem sempre aquelas pessoas mais próximas de você que duvidam do que realmente aconteceu. Às vezes até colocando a culpa em você mesmo. Mas por que será que isso acontece? Por que será que eles não conseguem ver a sua dor? Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Yernites. Eu quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal, que nos enviam mensagem de muito carinho e suporte. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre abuso narcisista. Mas dessa vez nós vamos falar sobre o porquê que pessoas ao seu redor não acreditam, às vezes até desconfiam do que você está falando. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Eu não sou psicóloga, não sou professora, não sou doutora. Eu sou sobrevivente de familiares narcisistas e relações tóxicas. Eu me formei em pedagogia social cognitiva em 2012 em uma faculdade na Holanda. Esse vídeo tem a intenção de informar e educar. Se você vive em um ambiente narcisista com familiares tóxicos ou relações abusivas, eu aconselharia você a procurar um especialista para que lhe ajude no processo de libertação desse ambiente e dessas pessoas. Assim também como eu fiz e muitos fizeram, ok? Então, gente, o papo de hoje vai ser sobre o porquê que familiares próximos, pessoas ao nosso redor que nos conhecem muito bem, não acreditam, não entendem quando nós falamos sobre um abuso que nós passamos ou que estamos passando. No meu último vídeo eu relatei como foi a minha convivência com uma mãe biológica narcisista, os abusos físicos e psicológicos que aconteceram comigo e com os meus irmãos. Se você ainda não viu esse vídeo, a link vai estar aqui na descrição. E claro, com isso eu abri uma porta que estava trancada com 7 chaves na minha família, uma porta que eles indiretamente e às vezes diretamente me proibiam de abrir. E se eu fizesse qualquer tipo de atentado para abrir essa porta para falar sobre esse assunto, eles me invalidavam. Enquanto alguns familiares enviaram mensagem de suporte dizendo: poxa, eu não sabia o que você e seus irmãos tinham vivido, outros de uma forma indireta simplesmente se distanciaram de mim. O que eu agradeço, espero que eles continuem assim, bem longe. Mas teve alguns, principalmente os mais próximos, que é sobre eles que nós vamos falar hoje, simplesmente não conseguiram processar aquilo que foi dito no vídeo. O que é de se entender, até certo ponto. Pois depois de muitos tempos de terapia e pesquisas, comportamentos repetitivos dos abusadores da minha vida, eu compreendi uma coisa, que o abuso narcisista é uma experiência muito solitária, muito isolada, porque tudo acontece por dentro, você está só, indefesa, é só você e o abusador. É como se você fosse invisível para o mundo ao seu redor quando se trata dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu trauma. Porque o abusador ele trabalha nas raízes dos seus sentimentos, nas raízes das suas emoções. E isso eles fazem bem devagar. Aliás, eu posso até dizer, eles fazem de uma forma devagar e macabra. O abuso narcisista, gente, é horrível, é uma experiência muito dolorosa. Tem gente que diz que preferia ter levado uma surra de paulada do que ter vivido um abuso nas mãos de um narcisista. O abuso narcisista não é nada lógico em nenhuma situação. É uma energia maligna que desafia todos os conhecimentos cognitivos, a parte lógica do seu cérebro. Agora imagina, se para você que teve essa experiência de abuso emocional está sendo difícil para o lado cognitivo do seu cérebro processar isso, imagina para aquela pessoa que nunca passou pelo que você passou. Se torna difícil para essa pessoa entender, compreender qual é realmente a dor que está dentro de você, porque ela não tem um ponto de referência para se basear no que você está falando. Mas espera aí, vamos deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que é ok a pessoa não acreditar em você. Eu não estou dizendo aqui que é ok essa pessoa dizer, não, eu não acredito em você, eu vou ficar do lado do abusador, ou então eu vou defender o abusador do que defender você. Porque na minha concepção, no momento em que você sabe que alguém está sendo abusada ou maltratada e você não faz nada, você não procura fazer uma pesquisa, você não procura saber o que realmente está acontecendo antes de julgar, você é tão cúmplice quanto aquela pessoa que está abusando aquele ser, ou aquela criança, ou aquele familiar. Então vamos deixar isso bem claro, porque tem sempre aqueles mimimi que vai lá no meu direct e envia, eu não gostei daquilo que tu falou. Não gostou? Pois escreve aqui embaixo.
Gostou? Escreve também aqui embaixo, porque a gente debate. Eu estou aqui para aprender. Assim como eu estou ensinando o que eu sei, eu também quero aprender de vocês. Então vamos deixar isso bem claro. Mas isso é caso para outro vídeo. Aqui nós estamos falando sobre o lado cognitivo, o que é que acontece no cérebro da pessoa e como acontece, o porquê que acontece, que ela não processa quando você fala que está sendo abusado. Eles não conseguem se conectar emocionalmente com o que você está falando. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque até para você mesma é difícil acreditar que alguém que você tanto respeita, tanto admira, teve capacidade de fazer atos cruéis, abusos emocionais grandes com você, se tornando assim quase impossível para você transmitir essa emoção, esses traumas que você passou ou está passando. Se torna muito difícil de você chegar e colocar suas emoções nas mãos de uma pessoa que está fora do que você viveu, porque como eu disse no começo, o abuso narcisista é uma experiência muito solitária, você está só, é como se você estivesse invisível, então da sua invisibilidade você tem que mostrar aquilo que está sentindo, e é muito difícil isso. E isso acontece porque o seu cognitivo entra em conflito com a realidade ao seu redor. Como as pessoas veem como você está. É uma dor interna, não é fácil de mostrar. Como falamos em vídeos anteriores, se é um braço quebrado, se é uma perna, se é um olho roxo, aí sim, todo mundo ao seu redor pode ver a dor, o abuso que você passou ou está passando. Mas quando é uma dor interna, é muito difícil mostrar o que você está se sentindo. Você já parou para observar que quando você fala sobre o abuso que você está passando, as humilhações, os maus tratos, as palavras dolorosas de um membro familiar ou de uma relação, que quando você fala para alguém e essa pessoa conhece o abusador, na maioria das vezes eles vão assim, fica só te olhando, perguntando assim, será que é verdade o que ela está falando? Eu não reconheço isso. Não reconheço isso dessa pessoa. Será que não é ela que é a doida? Às vezes eles procuram em você algo para justificar aquilo que você está falando, que você é que é a louca. Porque a imagem que eles têm do abusador é uma imagem totalmente diferente daquilo que você está querendo demonstrar. Se tornando difícil para você se abrir com essa pessoa, não é? E não irá me admirar que às vezes eles possam até achar que você é que é a narcisista e não o abusador. E isso vem pelo segundo motivo pelo qual eles não conseguem compreender a dor que você está passando. O abusador, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Porque veja bem, o abuso ele não acontece do dia para a noite. Provavelmente você já está vivendo esse abuso narcisista já faz um bom tempo. Talvez anos e anos. Principalmente se você cresceu em um ambiente familiar disfuncional, onde o quadro de referência nosso e dos outros tendem a tolerar abusos. O abusador ele trabalha de uma forma triangular. Na psicologia eles chamam de gaslighting, que significa a mesma coisa de invalidação, manipulação. Uma forma de abuso psicológico onde as informações são distorcidas para que beneficie somente ao abusador, fazendo assim com que as pessoas ao redor e às vezes até mesmo você duvide daquilo que você está falando e com isso cortando todo o suporte que você poderia ter, tornando o seu relato um relato duvidoso. Porque quem está fora da situação só vê aquilo que o narcisista permite que eles vejam. E o narcisista oculto é o rei do gaslighting, é o rei da manipulação, é o rei de distorcer informações. É a especialidade dele. Quer dizer, não é só do oculto não, mas o oculto é o que é o mastro, é o rei, a rainha às vezes, de invertir situações e palavras. Tem muitos narcisistas aí na cara que dizem eu faço e faço mesmo. Mas esse é o narcisista oculto, aquele que todo mundo ao redor pensa que ele é uma pessoa boazinha. Aí você se pergunta como é que uma pessoa pode ser tão cruel e fazer com que as pessoas fiquem cegas das coisas ruins que ele faz ou ela faz. Isso acontece porque na maioria das vezes os narcisistas ocultos são pessoas carismáticas, pessoas amigáveis, carinhosas, religiosas. Estão sempre prontas para ajudar o próximo. Caridade está escrito no sangue deles. Da porta para fora. Dentro de casa não.
Eu não conto as vezes que a minha mãe biológica narcisista faz caridade para os outros. Na época, quando eu tinha contato com ela e morava lá, né, no ping-pong da casa dela, da casa para minha tia, ela estava sempre fazendo caridade. Eu lembro que aos domingos, sábado, quer dizer, na verdade, todos os dias. Depois da escola, ir para a igreja e ficar lá até 10, 11 horas da noite, às vezes 12 horas. Dia de domingo era de 6 horas da manhã até 12 horas da noite, o dia todo na igreja. Fazia caridade, ia evangelizar, ia fazer aquilo. Quando estava fora da igreja, tinha sempre aquela família ali da esquina que ajudava. Tinha a filha da filha da filha da filha que ela pegava como filha, entendeu essa? Nem eu não entendia na época. Pegava como filha e dizia, não, essa é o novo membro da família. Às vezes tirava do que era para nós, para dar para os outros, com aquela ideia, não, vamos dividir para todos. Como assim dividir para todos? Você não pode dividir aquilo que é dos seus filhos com aquelas pessoas se os seus filhos vão ter falta. Mas, como o narcisista oculto ele divide justamente para dar a impressão para aquelas pessoas que ela é uma pessoa boa. E assim também foi com a minha mãe narcisista e acredito que com muito narcisista na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo. Porque o que acontece é o seguinte, essas pessoas do lado de fora que estão vendo a caridade que está sendo feita, o amor, o carinho que está sendo dado, jamais vai imaginar o lado macabro que essa pessoa tem. Muitas vezes acontece com pessoas ao seu redor, né? Eles fazem caridade justamente com aquelas pessoas que sabem que você um dia vai ter contato. Os narcisistas, gente, são pessoas macabras, calculistas. Você pode até se espantar de eu dizer isso, mas acredite, é um ser muito malvado. Eu sei que muita gente que assiste esse vídeo que não tem um pingo de conhecimento sobre narcisismo vai dizer, nossa, que horror. Pois diga, que horror, porque é um horror mesmo. O narcisista é uma pessoa macabra, calculista. E as pessoas em geral com quem eles se reintegram são pessoas vulneráveis escolhidas a dedos. Pessoas fracas, facilitando o trabalho deles. Pode prestar atenção, o narcisista, ele nunca se dar bem com uma pessoa que é direta, com uma pessoa que fala, ei, peraí, mas não é assim que se trata sua filha. O narcisista vai fazer de tudo já para você, para o filho, ou então para o marido ou para a esposa, não ter mais contato com aquela pessoa. Porque o narcisista já sabe que com aquela pessoa ele não vai poder jogar o veneno dele. Aí a pessoa sai, ela já começa a falar mal da pessoa. Eu não gostei dessa pessoa, não gostei, não quero mais ela na minha casa. É assim que eles fazem, né? Já não quero mais contato com essa pessoa, não quero mais ela na minha casa. Não é porque ela não gostou da pessoa, que narcisista não gosta de ninguém, a não ser deles mesmos. É porque ele sabe que aquela pessoa ali, ele já não pode colocar mais o veneno dele. Ele já não pode mais dar o tal do gaslighting, né? Manipular, invalidar a sua posição para com essa pessoa. Então ele já proíbe. Não quero contato com essa pessoa. Você já prestou atenção nisso? Já? Escreve aí. Outra coisa. A mãe narcisista, por exemplo, estão sempre falando mal dos filhos. Principalmente daqueles que têm coragem de dizer assim, ei, peraí, não fala assim comigo não. Não fala assim comigo não, porque eu como ser humano tenho o direito de ser tratado como gente. No momento em que o filho falar isso para um pai, aí a bomba explode. Aí pronto, ele é o alvo. Ele vai ser o próximo que vai ser castigado, é o próximo que vai ser invalidado, é o próximo que vai ser tratado como João ninguém. Aí o abuso já estava, piorou mais ainda. Quanto mais o filho se levanta, mais ainda. Aí o que acontece, gente? Esses pais, esses abusadores, já criam uma estratégia ali e aquelas pessoas ao redor vão ser informadas de que se ele chegar para falar de alguma coisa, não acredite. Como é que eles fazem? Chegam lá invalidando os filhos. Ah, porque meu filho não presta, porque eu faço tudo para o meu filho, porque eu compro isso, porque eu compro aquilo. Aí quando o filho chega para um parente, para o mesmo parente, para um vizinho, para um familiar, e quer abrir o seu coração e dizer, a minha mãe me maltrata, o meu padrasto fez isso comigo, ou então um familiar me tocou, um familiar me bateu, a pessoa vai dizer assim, você está louco, não acredito em você não. Não, você está inventando. O narcisista ele nunca vai falar das coisas ruins que ele faz, claro que não. Não, para quê? Ele só fala as coisas que beneficiam ele. E essa estratégia toda do narcisista é para que as pessoas ao seu redor te enxerguem como uma ovelha negra, para que as pessoas tenham pena do narcisista
e passar a te olhar com o mesmo olhar que o narcisista te olha. Ódio, desprezo, invalidação. E quando você vai querer se abrir para essa pessoa próxima ou um familiar, eles não vão acreditar em você. Porque você é irresponsável, não liga para sua mãe, não ajuda em casa, tem boca grande. Porque esse é o único ponto de referência que essa pessoa tem. Então, como que essa pessoa pode acreditar no que você está falando? E isso é o resultado do joguinho que o narcisista faz para eliminar os seus peões no jogo de xadrez dele, que ele passa a vida toda jogando com a sua vida. E assim vai. Mas agora que sabemos o porquê que as pessoas não conseguem compreender quando você quer se abrir sobre o seu problema, sobre os seus traumas, não acreditam na sua história, vem a pergunta que não quer se calar. O que é que você deve fazer quando ninguém acreditar em você? Quando as pessoas ao seu redor começam a invalidar o que você passou ou está passando? Antes de tudo, eu aconselharia você a procurar um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa, um profissional que possa lhe guiar no seu caminho de libertação, assim como todos nós fizemos. É importante, é muito importante isso. Mas aí vem o lado prático. Até lá, o que é que você deve fazer? Foi o que eu fiz, o que muitos fizeram e funciona. Em primeiro lugar, permita-se a processar as emoções que você está tendo naquele momento. Isso mesmo que você escutou. Quando você percebe que as pessoas ao redor estão virando as costas para você, existirá um bando de emoções lhe sobrecarregando, como tristeza, remorso, frustração. Quando você percebe que as pessoas já não respondem mais às suas mensagens, começam a te ignorar, desmarcam compromissos que um dia foi importante para ela, com você. E com isso tudo traz um desapontamento na sua vida, uma solidão. Você perde literalmente a direção de como agir. Por um longo tempo você se sente perdida. E isso é exatamente como o narcisista quer que você se sinta. Mas ele não quer que você se sinta assim somente por um momento. Ele quer que você se sinta assim por resto da sua vida toda. Por isso é importante você não sufocar esse sentimento. Você não vai entender, mas eu vou lhe explicar. É normal se sentir assim. Se sentir só, se sentir decepcionada, se sentir triste, se sentir frustrada. Muitos tentam sufocar essas emoções, mas o perigo de sufocar as emoções é que um dia essas emoções elas vão explodir, cedo ou tarde. Em algum momento da sua vida, ela vai voltar. Vão voltar em uma forma de agressão, de uma pessoa insegura, desconfiada, amarga, ignorante. Então seja consciente das suas emoções que você está sentindo naquele momento, quando alguém não acreditar na sua história. Pois só se conscientizando das suas emoções, você será capaz de transformá-las. E com isso vem o segundo e mais importante passo, de como lidar com aquelas pessoas que não acreditam em você. Você tem que conhecer a si mesma, isso mesmo. Você tem que se olhar no espelho e dizer, eu sei o que eu passei, eu sei quem eu sou e eu não preciso de validação de ninguém. O mundo não me deve nada, o mundo não me deve nenhum favor. Por mais que pareça difícil, você tem que fazer esse exercício diariamente, porque é o narcisista que precisa de validação todo dia, não você. É importante que você se conheça para que isso lhe ajude no seu processo de libertação. E mesmo assim, quando você chegar a esse nível, aonde você se conhece, aonde você sabe o que você passou, você sabe de onde você veio, você não precisa da validação de ninguém, ainda assim você vai encontrar pessoas que vão tentar quebrar a sua autoestima, tentando invalidar aquilo que você falou, aquilo que você passou. Muitos vão te chamar de arrogante por você dizer, isso não me toca mais, isso não me abala mais. Não dê ouvido a essas vozes, porque como eu disse, quando você se conhece, você não tem o medo do julgamento de ninguém, porque são os narcisistas e as pessoas tóxicas que têm a necessidade de estar constantemente provando o contrário, procurando validação entre os outros, e por isso é que eles precisam dos macacos voadores, para validar aquilo que eles sabem que não é verdade. Todos os dias, toda hora, todo minuto, para provar o contrário do que eles são. Oh, mas ele é tão gente boa. Oh, mas é tão amigável, é tão amável, é tão carinhoso. Olha a caridade que ela está fazendo. É isso que alimenta o narcisista. Você não. Para o narcisista é como se fosse um jogo de xadrez. Eles trazem os peões todos para o lado deles para deixar você só. E quando você menos esperar, eles vão lá e faz o checkmate.
Você é que tem que dar o checkmate neles, antes deles menos perceber. Pois é com você que você tem que viver o resto da sua vida. E não com essas pessoas ao redor que vão estar hoje aqui, amanhã não. Você não precisa da validação de outras pessoas para provar que você está sofrendo, para provar que o que você está falando é verdade. Você só precisa da validação de uma pessoa. E essa pessoa é você. Siga em frente, corte contato com essas pessoas que não querem acreditar no trauma que você passou. Não tente defender as suas emoções. Se pergunte para você mesma, quão importante era você na vida dessa pessoa? Se um dia você teve algum tipo de importância na vida dessa pessoa que está lhe invalidando, que não acredita em você, o papel dela era de investigar se realmente é verdade. E não te ignorar, e não te invalidar. Você não concorda com isso? Escreve aí embaixo se você concorda. Pois aqueles que se importam com você também vão se importar com as suas emoções, com aquilo que você passou, com aquilo que você está passando. Eles irão estar do seu lado no seu processo de libertação. Eles não precisam fazer por você, porque esse é um tratamento só. É um processo onde você está só. É dentro de você, é com você mesma. Então, se tem algo que eu possa dizer a você você não precisa migalhar validação. Permita que as emoções estejam presentes no seu corpo para que você possa tratá-las. Não as sufoquem. Seja você mesma. Você sabe de onde veio e aonde está e por que você está aonde você está. E se você teve essa experiência de pessoas ao seu redor não acreditarem em você, por mais que pareça estranho, agradeça ao narcisista por ter tirado essas pessoas da sua vida. Você não precisa desse tipo de energia. Foi um favor que foi feito. Faça espaço para que pessoas boas e generosas entrem na sua vida. Não ocupe o espaço da sua vida com essas pessoas negativas. Eles não querem te entender? Eles não querem acreditar no que aconteceu? Vou nem falar a palavra aqui, né? Mas começa com F. Você tem que se conhecer. Você só precisa de você. É com você que você vai conviver o resto da sua vida. Não com eles. Ah, pera aí que eu esqueci uma coisa, gente. Você gostou desse vídeo? Aperta no like. Não está inscrito ainda? Se inscreva. Acesse o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos que estão vindo por aí. Até a próxima.